Quantos creem que é tempo de cura? Amém. Quantos creem que é tempo de milagre? Amém. Amém, glória a Deus. Eu também creio, meus irmãos. E nessa manhã Deus quer falar tremendamente conosco. Nessa manhã Deus quer falar tremendamente com a nossa família. Porque nessa manhã é tempo de cura na nossa família. Então fala assim, declare comigo: meu Deus, eu declaro que o meu coração, que a minha casa está pronta para receber a cura que vem dos céus. Amém? Para que nós não percamos tempo, gostaria que você abrisse a palavra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Lá vai falar assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Agora vocês vão voltar um pouco, vocês vão em Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28 vai falar assim para nós. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Meus irmãos, é tempo de cura na nossa família. E deixa eu falar uma coisa: o inimigo, ele tem sido muito cruel com as famílias. Eu quero que vocês prestem atenção, porque talvez você vai falar: não é comigo. Talvez isso, você vai falar assim: eu já perdoei. E talvez, mediante ao que o Espírito Santo de Deus vai falar, talvez você vai enxergar em você que você ainda não foi curado, que você ainda precisa ser curado. E nesse primeiro momento, antes de nós adentrarmos a explicação, eu quero falar primeiramente para aquelas famílias que já passaram por uma luta. E eu vou falar algumas lutas aqui. Divórcio. Eu quero falar para você que já passou por algum divórcio. É tempo de cura na sua vida, porque ficam marcas. Eu quero falar para você que já passou por situações de traições no casamento. Eu quero falar para você que já passou por tempos de violência dentro da sua casa. Eu quero falar para você, filho, que talvez não cresceu com seu pai ou a sua mãe dentro do seu lar. Talvez você cresceu dentro de um lar desestabilizado, aonde o seu pai ou a sua mãe não foi presente, onde um lar onde houve muitas brigas, muita violência. Eu quero falar isso para vocês, para que antes de nós adentrarmos, que nós possamos entender por que nós devemos ser curados. Nós precisamos ser curados de todas as feridas causadas dentro da nossa família. Sabe por quê? Para que nós não possamos passar tudo isso adiante na nossa geração. Por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que vocês já conheceram ou conhecem, ou talvez você vive isso e você fala: eu vou sair da minha casa porque eu não aguento mais os meus pais. Eu vou abandonar o meu lar porque eu não aguento mais o meu marido ou a minha esposa.
E você como filho, você fala, eu não estou aguentando mais essa violência, eu não estou aguentando mais essa imundície, esse mundo do vício, da bebida. Eu não aguento mais as brigas dos meus pais, todos os dias acontece. E você fala, eu quero sair, quando eu crescer, quando eu ficar mais velho, eu vou sair de casa. Eu quero viver a minha vida. Aí você entra no relacionamento e a mesma coisa aconteceu na casa dos seus pais, acontece na sua vida. Então é tempo de ser curado. Você sabe por quê? Porque se você não parar isso, você está trazendo maldição para a sua família. E a maldição que passa de geração em geração chama como? Maldição o quê? Hereditária. Está na hora de cortar essa maldição. Está na hora de declarar que a sua casa pertence a Deus e lá Ele estará todos os dias. Então essa primeira mensagem, essa primeira introdução é para você que já passou por isso. E que talvez fala, não, eu já perdoei. Mas eu quero que você agora, desde o início dessa mensagem, você comece a trabalhar isso na sua mente. E comece a pensar, será que eu perdoei? Será que eu deixei para lá? Meu irmão, não é deixar para lá, é perdoar. Perdoar. Precisa haver perdão. E nós vamos entender isso mais para frente. Então, desde agora até o final, eu quero que vocês comecem a trabalhar isso na sua vida e pensar. Amém? Então vamos dar início ao que nós lemos. Gênesis 2, 24 e Gênesis 1, 28. A palavra nos fala e nos orienta que Deus, Ele chegou para Abraão, na época Abraão, né? Falou, sai da sua tenda, da tenda da sua paratela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A palavra nos fala isso quando é Abraão. E aqui também, Deus nos orienta sobre o início da humanidade, quando Deus cria a mulher, a Eva, para ficar com quem? Com Adão. Não é bom que o homem viva só, então eu farei uma esposa maravilhosa para ele. Todos conhecem. Então a família, desde a constituição do mundo, é um projeto de Deus. E não só isso, é só o marido e a mulher, não. Porque no Gênesis 1, 28 nós lemos, Deus abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem, ou seja, vá e ganhe seus filhos, multiplique-se a sua geração, a sua descendência. Meus irmãos, a família é um projeto do Senhor. Quando Deus falou assim, ó, sai da sua tenda e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, é uma ordenança do Senhor. Quando você casa e sai da casa dos seus pais e vai para a sua casa constituir a sua família, é uma ordenança do Senhor, está na palavra. A constituição da família é uma ordenança do Senhor. E não só isso, a multiplicação da sua família. Deus, Ele já abençoou. A palavra fala que Deus abençoou Adão e Eva. Então nós já somos abençoados desde lá de trás. Só que algo aconteceu no meio do caminho. A família, eu quero que nós entendamos que a família depois de Jesus, depois do plano da salvação de redenção, a família é o projeto mais vencedor para o ser humano. A família é o projeto mais vencedor. Porque é através da família que nós constituímos a nossa base, e através da família que nós construímos o nosso caráter. Então nós temos que entender que a família ela tem um pilar fundamental sobre a nossa vida. Porque ali do 0 aos 7 anos, a criança ela forma o caráter. Então a família ela tem um peso sobre a formação das crianças. E sabendo disso,
sabendo da importância da família. O inimigo, ele hoje, ele busca destruir as famílias. E nós vemos na televisão tudo que está acontecendo: pai matando filho, filho matando pai, pai matando esposa, esposa matando marido. Está uma desconstrução. Porque é normal uma família ser constituída por 2 homens, é normal uma família ser constituída por 2 mulheres, é normal um homem se vestir de mulher. Não. Onde? A desconstrução está acontecendo. Está na hora de nós sermos curados da mentira do inimigo. Só acredita nisso quem tem um lar desestruturado. Só acredita nisso quem cresceu num lar aonde não teve o verdadeiro amor. Está na hora de você ser curado e entender o verdadeiro evangelho do amor. E nós temos que entender as áreas que nós temos que ser curados, as áreas do nosso relacionamento, da nossa família. Sabe por quê? Para que não venha a haver divórcio. Para você que já teve o processo de divórcio, para você que ainda não teve, você que já teve, para que você não tenha mais nenhum divórcio na sua vida, para que você firme raízes no seu relacionamento, e para você que tem um relacionamento duradouro, para que isso não aconteça na sua vida. Divórcios tem que ter cura no lar, tem que parar as brigas, discussões, como é que fala aquelas discussões acaloradas? Tem que parar. Violência dentro de casa, falta de diálogo, traições, mágoas, doenças, para que haja cura na sua casa. Você sabia que muitas das doenças, não estou falando todas, mas algumas doenças elas são causadas pela área espiritual? Tem que haver cura. A cura do luto. Você que perdeu alguém que você ama, tem que haver cura do luto. O luto ele existe, mas ele não pode durar para sempre. E também o cura das finanças desajustadas, tem que haver cura. Porque vira e mexe, você entra numa dívida, sai de uma dívida, entra em outra, sai de uma dívida, entra em outra, e não tem uma cura financeira. Isso também é resultado de um lar desajustado. E Deus quer tratar conosco hoje, mas nós precisamos enxergar que nós precisamos dessa ajuda. Nós temos que enxergar que nós precisamos dessa ajuda. E eu quero que coloque aqui 1 Timóteo 5,8. Nós possamos entender o verdadeiro significado e o valor da família. 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Pesado, né, meus irmãos? A primeira pergunta que eu quero fazer para você, homem e mulher: como você tem É isso aí, você está sabendo melhor que eu. Negligenciado a sua família. Como você tem negligenciado a sua família? Sabe por quê? Porque a maior desculpa do ser humano hoje é o seguinte: eu preciso trabalhar para trazer sustento para minha casa. Mas você sabe o que é incrível? É porque a palavra nos orienta que antes de nós casarmos e termos nossos filhos, é que nós precisamos cultivar primeiro a nossa terra, para depois casar, ter a nossa família. Se você não fez isso antes, meu irmão, não joga a responsabilidade em cima dos seus filhos, da sua esposa, ou vice-versa. Deixa eu te falar uma coisa: se você tem uma família, você tem sim, deixa aqui 1 Timóteo, você tem que cuidar dos seus, você tem que cuidar da sua família.
Quando você negligencia a sua família por conta de dinheiro, com desculpa de dinheiro, deixa eu te falar uma coisa, você está negando a sua fé. Deixa eu te falar, você já foi filho, quantos já foram filhos aqui hoje são pais? É bom ter a presença dos pais, não é? Meus irmãos, não deixem os seus filhos para serem cuidados pelo mundo, mas eduquem seus filhos e criem seus filhos para que você seja o exemplo deles. E pelo amor de Deus, que vocês não queiram que seus filhos sejam aquele exemplo. Eu vivo viajando, eu fico a semana inteira viajando. Você quer isso para o seu filho? Você quer que seu filho viva viajando para ganhar dinheiro e não ter tempo para a família? Mas você está dando esse exemplo. Mas eu preciso. Meus irmãos, nós precisamos muito mais de Deus. Nós precisamos muito mais da nossa família, que é o nosso esteio, o nosso suporte. Então, meus irmãos, precisamos cuidar da nossa família. Não negligencie, não deixe a sua família de lado em nenhum momento, porque isso abre portas. Outra coisa, Efésios 5:33. Efésios 5:33 vai falar o seguinte: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Meus irmãos, nós precisamos amar as nossas esposas. Homens, cadê os homens? Os maridos. E os futuros maridos? Vocês precisam amar a sua esposa como a si mesmo. Mas eu não me amo. Meus irmãos, está na hora de você se amar. Está na hora de você se curar disso. Porque se você não se ama, você é incapaz de amar os outros. Sinto lhe informar. Porque se você não ama a sua vida, que Deus deu o Filho dele para morrer por você, se você não ama quem você é incapaz de amar a outra pessoa. Desculpa, está na hora de você se curar disso. Mas eu me dou muito mais para as pessoas do que para mim mesmo. Deixa eu te falar, meu irmão, está errado. Sabe o que isso vai te levar? A ansiedade e depressão. Está na hora de você se curar disso. Deus, Ele não entregou a vida para qualquer um. Deus entregou a vida, Jesus entregou a vida dele por você. Você é filho de Deus, você é amado de Deus. Está na hora de você vencer esse complexo de inferioridade, talvez causado dentro da sua casa e da sua família. Está na hora. Só assim você vai amar a sua esposa. E esposas, reverencie o seu marido. Sabe o que é reverenciar o seu marido? É a Patrícia chegar para ele e falar assim: gente, olha que homem honrado, olha que homem maravilhoso que Deus me deu. Deus me deu um homem que cuida do meu lar, que educa os meus filhos, que está sempre presente, não me deixa de lado hora nenhuma. Tudo que eu preciso, Ele está lá. Mesmo não tendo a condição necessária para comprar mundos e fundos, para comprar um mundo para mim, Ele faz todo o possível para me dar aquilo que eu necessito. É reverenciar o seu marido, é colocar ele lá no alto. E esse é o verdadeiro significado do marido. É honrar a sua esposa. Outra coisa, coloca aí para a gente dar continuação, Eclesiastes 9:9, para a gente não perder tempo. Eclesiastes 9:9. O gozo da vida com a mulher que a amas, todos os dias de tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua porção nessa vida, e no teu trabalho, que tu fizestes debaixo do sol. Então goza a vida com a mulher que está do seu lado. Meu irmão, isso é um presente de Deus. Gozar na palavra quer dizer se alegrar. Então se alegre com essa mulher que está do seu lado. Você não precisa de procurar outras. Você já tem um presente maravilhoso de Deus. Aproveita ela, aproveita os dias.
Sabe por quê? Porque igual eu estava falando, você vai trabalhar, volta para casa, mas você não pega um período para sair com a sua esposa, porque sempre tem a desculpa, porque o dinheiro não dá, meu irmão. Deixa eu te falar, se você não tem dinheiro para comprar um pastel, a culpa não é da sua esposa, a culpa é sua de não ter trabalhado antes para conquistar algo. Leve a sua esposa. Esposa, se você vê que seu marido está muito cansado, fala assim, amor, vamos ali. Vamos no spa não, aí. Fala assim, amor, vamos ali. Leva ele nem que seja para comer um pastel. Leva ele para comer um pastel. Nós temos que aproveitar, criar momentos dentro da nossa casa. Sabe por quê? Se nós não criarmos, nós estamos dando brechas para que outras pessoas lá fora criem momentos com as pessoas de dentro da nossa casa. Aonde começa a traição? Na falta de diálogo, na falta de momento, na falta de intimidade. Então está na hora de curar isso aqui. Se você falta com intimidade com o seu parceiro dentro da sua casa, está na hora de curar. Se você não tem diálogo dentro da sua casa, se você só chega, senta no sofá, como diz os homens, vai pensar no mundo do nada. E o mundo do nada do homem é das 6 da tarde às 8 da manhã do dia. E não conversa com a mulher. Ou vice-versa, a mulher chega cansada. Ela não sabe ter um diálogo correto, ela só sabe cobrar. Ela só sabe cobrar. O marido chega cansado. Cadê as louças? E a janta? Você lembrou de passar no tal lugar? Aí o marido, nossa amor, esqueci. Você não serve para nada. Deixa que eu faço. Sei sim, mas tem muita gente que faz isso. Tem muita gente. Sabe por quê? Aí entra naquela outra parte. Porque ela foi ensinada num lar desestruturado a ser assim. Ela foi ensinada num lar onde a mãe era... Eu vou falar o que nós falamos no meio popular. A mãe era barraqueira. E ela aprende a ser o quê? Barraqueira. Aí está num lar onde o pai... ele não tem estrutura nenhuma para ser o marido, o homem vai ser o quê? Um banana, diz a paz. Não tem estrutura, meus irmãos. Está na hora de nós curarmos aquilo que veio do passado, para que o nosso lar, que a nossa família seja sadia. Amém? Coloque também aí, porque tem também para os filhos, tem também dos pais para os filhos. Deuteronômio 6 e 7. Deuteronômio 6 e 7. 6, volta um versículo. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Próximo, então é ordenança, hein? E ensinarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Coloca no 6 de novo. Então, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Na minha versão, coloca na NVI para mim. NVI. Que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no seu coração. Aí vai para o 7. Ensina-os com persistência os teus filhos. Fale sobre ela quando estiverem sentados em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Meu irmão, tenha o tempo com seu filho. Leva essas palavras do Senhor, esteja com seu filho ensinando o que é certo, o que é errado, para que o mundo depois não vire para ele e fale assim, não meu irmão, o seu pai não te ensinou, vem cá que eu te ensino. O mundo do tráfico, o mundo das drogas, está certíssimo. Sabe por quê? Porque a incompetência dos pais de não ter ensinado antes. Quando o pai passa a mão demais na cabeça do filho, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eli morreu porque passou a mão na cabeça do filho. Que nós não venhamos ser Eli. Então tem que ter cura, sabe por quê? Porque a gente viveu uma casa desajustada, aí a gente talvez em excesso não quer que nossos filhos passem pela mesma coisa. Aí o filho vai lá, faz uma coisa errada, tá certinho. Aí a pessoa corrige o seu filho,
Antigamente o pastor podia dar um rala nos filhos, né? Dar um puxão de orelha quando a gente é criança. Hoje não pode mais, porque senão os pais não gostam. Mas deixa eu te falar uma coisa, passa a mão na cabeça demais do seu filho, vai virar igual a Eli. Desculpa a palavra, vai ser a desgraça da sua vida. Nós temos que ensinar o que é certo e o que é errado. Provérbios já fala, a vara da correção. Procura o caminho de Deus, nós temos que ser curados para que nós possamos fazer a nossa geração ser abençoada. Desculpa, mas o seu passado não pode refletir o que o seu filho, o seu futuro vai ser. Deixa eu te falar. Eu cresci num lar onde a minha mãe se divorciou do meu pai com 1 ano. Eu poderia colocar desculpa para estar no mundo usando drogas. Eu poderia ter desculpa para estar no mundo bebendo. Porque eu convivi com pessoas que fumaram, que usaram drogas e que bebiam. Mas sabe por que hoje eu estou aqui? É porque eu tive um exemplo de vida dentro da minha casa. Deixa eu te falar, através da sua oração, pai. Através de você sentar e conversar. A minha mãe nunca me deixou na mão, mas ela também não passava a mão na minha cabeça. Ela descia a porrada quando precisava. Ela tinha que fazer o papel de pai e mãe. Mas você acha que eu culpo o meu pai por causa disso? Não, porque eu sei que Deus tem um plano maravilhoso na nossa vida. Então nós temos que ser curados também de culpar por qualquer coisa. Que aí entra outras coisas, eu não tenho meu pai, eu perdi o meu pai, meu pai morreu, meu pai e minha mãe divorciou, é culpa de Deus, eles eram evangélicos. Não, a culpa foi deles, não foi de Deus, porque quem era desestruturado emocionalmente eram os seus pais. Deus, Ele é completamente estruturado emocionalmente. O nosso Deus, Ele é perfeito, Ele tem todas as coisas boas em suas mãos. Para dar prosseguimento aqui, agora eu vou falar dos filhos para os pais, tá? Êxodo 20:12, coloca lá. Êxodo 20:12. Deus falou, honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Agora coloca lá Efésios 6, 1 e 2. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 2. Honre o seu pai e sua mãe, o que é o primeiro mandamento com promessa. Eu amo a palavra de Deus, porque tudo aquilo que é falado no Velho Testamento é confirmado no Novo Testamento. E a palavra de Deus veio para nos confirmar, através das cartas de Paulo, aquilo que é a promessa de Deus. Filhos, honre o seu pai e a sua mãe. Você que já é casado e ainda tem seus pais, honre o seu pai e a sua mãe, mesmo sendo casados. Você que ainda não está dentro do seu lar, honre em todas as coisas, em palavras, em atos, em atitudes do seu pai e sua mãe, para que você venha ter uma vida longa e próspera. Longa e próspera. Mas o meu lar é isso, meus irmãos. Ame. Deus, Ele não está te chamando para ser igual aos seus pais, mas Deus está te chamando para você honrar os seus pais. Mas é porque briga muito. Meus irmãos, Deus está te chamando para ser honra na vida dos seus pais. Se a sua casa ela tem muita briga, honra os seus pais, sabe o que? Adquirindo conhecimento do Evangelho e transformando a vida deles. Você não foi chamado para ser os briguentos igual seus pais foram. Você não foi chamado, homem, para ser igual ao seu pai, que talvez traía, que bebia, que batia na sua mãe, não. Mas você foi chamado para honrar a vida dele, sabe o que? Através de atos. Se o seu pai bate, leva uma palavra de verdade e fala: pai, eu declaro que a sua vida está sendo transformada em nome de Jesus. Começa a falar do Evangelho de Cristo, se ele não conhece. Talvez muitos pais antigamente não tinham amor. E da mesma forma eles te passaram aquilo que eles foram ensinados. Mas meu irmão, declare amor na vida dos seus pais.
ensina para eles o que é amor. A cura começa através de nós. Não adianta nós queremos transformar o mundo se nós não formos curados primeiro. Nós temos que nos curar a nossa família, que é o nosso primeiro ministério, para depois a gente transformar uma geração. Eu falei na escola bíblica hoje, o mundo está sedento por amor. Está sedento, então é hora de ser curado. E para você que já passou por um divórcio, para você que é revoltado com seus pais por causa da violência, por causa do vício da bebida, das drogas, por causa de problemas financeiros, para você que já passou por isso tudo e ainda está passando, deixa eu te falar uma coisa. Efésios 4:32 para vocês. Coloque Efésios 4:32, fala, contudo, 32. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, como Deus os perdoou em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. O seu pai é briguento, tem violência na sua casa, mas deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos muito abaixo, sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós erramos, nós falhamos. E aquele que era imerecedor de estar na cruz, de ser açoitado, moído por causa de nossas iniquidades, ele se fez como um cordeiro mudo. Cristo, ele se entregou por mim e por você, ele nos perdoou, mesmo nós errando todos os dias, e todos os dias nós erramos. Nós não somos melhores que os nossos pais, não somos, mas que nós possamos ser algo melhor que eles, que é Jesus Cristo na nossa vida, que nós possamos ser melhores que eles, levando o evangelho do amor e da paz, e que nós possamos ser melhores que eles, sabem em quê? Em perdoar. Essa é a manhã de perdão. A cura começa através do perdão. Se você não estiver disposto a perdoar quem te machucou, não vai haver cura. Se você não estiver disposto a perdoar os seus pais por algo que eles fizeram, não vai haver cura. É por isso que eu falei lá atrás, primeiramente para quem que já aconteceram, para aquelas pessoas que estão vivendo isso. É hora de vocês perdoarem. Ah, mas eu não consigo. Meus irmãos, você tem o Espírito Santo dentro de você, você crê no mesmo Jesus que eu. Se você tem esse Espírito Santo e você tem esse Jesus dentro de você, você é capaz sim de perdoar. Perdoar não é querer convivência, perdoar é aquilo não te machucar mais. Vai ter a ferida, vai estar cicatrizada, mas não vai doer, porque você já perdoou. E para você que talvez e não vai viver isso, você que tem um lar abençoado, cuide de todas as coisas. Marido, cuide da sua mulher, honre a sua mulher. Mulher, honre o seu marido. Cuide dos seus filhos, oriente os seus filhos, ensine os seus filhos, ensina do evangelho, ensina da palavra de Deus, ensina a ser um bom homem de caráter. E filhos, honre os seus pais todos os dias, até para quem casou. Porque de vez em quando eu fico uma semana sem ir lá em casa, eu falo, gente, eu não estou honrando a minha mãe o suficiente, né? Porque nós casamos, aí tem tantas outras coisas, a gente esquece de quem deu o sangue, deu muitas coisas por nós, né? O suor, a batalha, que é os nossos pais. Então não esqueça disso. Agora eu quero que você feche os seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos. Feche seus olhos.